Olá, queridos, tudo bom, gente? Seja bem-vindo de volta para mais um Test Talks, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. Hoje estamos estudando uma passagem muito linda, na verdade, um dos meus passagens mais favoritos. Eu amo essa passagem. Eu uso essa passagem para me encorajar com qualquer estudo que eu fazer, porque é uma passagem muito interessante. A passagem que nós vamos olhar, e o título de hoje é As Bênçãos de Bereia, né? The Blessings of... As Bênçãos de Bereia. Estamos lendo Atos capítulo 17, versículo 10, mas antes que nós chegamos ali, eu quero se vocês podem abrir sua Bíblia e ler versículo 1 até versículo 8. O que nós vamos... 9, na verdade. Vocês vão ver aqui são dois grupos de pessoas. Esse primeiro grupo está aqui em Atos 17, 1 até 9, e o segundo grupo de pessoas está em Atos 17, 10 até 12. São dois tipos de grupos de pessoas. No primeiro grupo, nós lemos que o apóstolo Paulo e Silas, ele estava viajando, ele chegou em Tessalônica, e vocês entendem que eu estou falando Tessalônica. Essa ainda é uma palavra difícil para mim para falar em português, mas ele chegou ali em Tessalônica, e é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele e Silas usam muito energia, né, para convencer o povo de Tessalônica sobre o evangelho, sobre os boas novas, sobre Jesus Cristo e a vontade dele para salvar eles. E o apóstolo Paulo ensinou e explicou as profecias e provou que sobre o Messias, Jesus Cristo. Mas, infelizmente, esse povo não aceitou a palavra deles. Eles ficam ofendidos, frustrados, até rejeitou e também expulsou o apóstolo Paulo e Silas fora da cidade. E aqui é um povo judeu literalmente não querendo ouvir o que eles tinham para falar. Mas o que você vê, se você continua lendo, nós vemos o apóstolo Paulo e Silas indo para a próxima cidade, Bereia, eu acho que a palavra Bereia. E quando eles chegaram ali, eles encontrou judeus, de novo, não apenas judeus, mas também alguns gregos que eu estava assistindo, né? E mesmo sendo o mesmo tipo de grupo de pessoas, entre aspas, a mesma religião, judeus, temos dois tipos de pessoas que queria e pessoas que não queria, né? E nós vemos a diferença entre esses dois tipos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas apenas estava ali para ouvir. Apenas para ouvir e assistir. Mas esse segundo grupo de pessoas não apenas ouviu, mas estudou e examinou os versículos para ver se foi a verdade ou não. Isso é algo muito importante para a gente, para estudar e entender. Vamos ler Atos capítulo 17, versículo 10. That very night, essa mesma noite, os crentes enviou o apóstolo Paulo e Silas para Bereia. Quando ele chegou ali, eles entrou o sinagogue e o povo de Bereia era mais aberto que aqueles em Tessalônica. E eles ouviram com muita atenção as palavras e a mensagem do apóstolo Paulo. E também não apenas ouviram com intencionalidade, mas também eles buscam os versículos dia depois dia, para ver se as palavras do apóstolo Paulo e Silas era a verdade. O resultado deles, que muitos judeus creram e também muitas mulheres e homens gregos, muito importante, eles creram também. Essa é a tradução do apóstolo Joshua. Mas, gente, o que nós vemos aqui são, mais uma vez, dois tipos de pessoas. Pessoas que apenas ouviu, mas não buscou para mais. E tem um outro grupo de pessoas que ouviu, mas ouviu com desejo, expectativa, mas não apenas isso, mas também tomou um tempo para se dedicar em estudando a palavra de Deus. E nós vemos isso claramente também nos evangelhos. Jesus deu um parábola sobre a semente, né? Uma semente caiu aqui, uma semente caiu aqui, uma outra semente caiu ali. A semente é o mesmo, é a palavra. A palavra é o mesmo hoje, ontem, hoje e para sempre. É o mesmo, ok? É o mesmo para fulano e fulana, né? É o mesmo
palavra. Jesus salva, Ele ama, Ele cura. Amém? Mesma palavra. Mas tudo depende de como uma pessoa receba. Amém? Se você receba em fé, você vai ser mudado. Se você não recebe, você vai ficar o mesmo. Até você vai rejeitar o próprio palavra que pode salvar você. E esse me fez para me examinar cada vez eu estudo uma coisa, que eu ler uma coisa na palavra, ou até ouvir uma pregação de alguém pregando. Não é apenas ouvindo uma palavra que vai transformar minha vida, mas também é buscando na própria palavra e mostrando meu própria vontade para meu livre arbítrio, acho a palavra certa, para procurar para crescimento espiritual. Então eu quero encorajar vocês, queridos, vamos seguir a bênção dos Bereas e vamos não apenas ser ouvidores ou ouvintes da palavra, mas também pessoas que buscam para ver a verdade, entender a verdade, aplicar a verdade e ser abençoado pela verdade. Amém? Nós amamos vocês e até a próxima semana.